Trapos! Olá a todos, deste lado Mónica Moreira, bem-vindos a mais um episódio do Boca de Trapos. Hoje vou estar à conversa com João Jesus, a.k.a. Big J, criador do blog Aniolo New Lives Through Movies, sobre cinema, que é a sua grande paixão. Mas já lá vamos. Por agora, e já que a conversa de hoje anda à volta do cinema, aqui ficam algumas sugestões. Para quem gosta de cinema italiano, no Cinema Nimas em Lisboa e também no Teatro Campo Alegre no Porto, estão disponíveis 4 obras-primas do cinema italiano em cópias restauradas 4K. Ladrões de Bicicletas e o Milagre de Milão de Vittorio De Sica e A Rapariga da Mala e Outono Escaldante de Valério Zurlini. Mais informações no site da Medeia Filmes. Para quem gosta de filmes com muita ação e muita ficção, está aí mais um Velocidade Furiosa de Justin Lin, que já vai, imagine-se, no filme 9 da saga. Portanto, se são fãs, não percam Vin Diesel e companhia nas salas de cinema um pouco por todo o país. Está já disponível online no videoclube da Zero em Comportamento Cama de Gato, o filme de 2012 da dupla de realizadores e produtores Filipa Reis e João Miller Guerra, que trata do tema da gravidez na adolescência. Podem então ver este filme online no videoclube Zero em Comportamento por 3€ durante 72 horas. Há também outras opções de subscrição e muitos outros filmes para ver. Saibam mais em videoclube.zeroemcomportamento.org. Última sugestão de hoje: no dia 30 de junho podem ver ao ar livre, no pátio do Museu de História Natural e Ciência da Universidade do Porto, o filme Feliz como Lázaro, da realizadora italiana Alice Rohrwacher, que foi premiado no Festival de Cannes em 2018. Este filme faz parte de um ciclo que foi organizado em parceria entre o Porto Postdoc e a Casa Comum e que se vai estender até novembro. A entrada é livre, mais informações na página da Casa Comum, no site da Universidade do Porto. Conversa com João Jesus do Aniolo, já a seguir. No Boca de Trapos de hoje converso com João Jesus, criador do blog Aniolo New Lives Through Movies, sobre cinema, que é a sua grande paixão. Paixão essa que partilha com a filha Jasmine. Vamos então saber mais sobre este projeto. Olá João, bem-vindo ao Boca de Trapos. Olá Mónica, tudo bem? Tudo bem, obrigada por teres disponibilizado, sei que estás cheio de trabalho, teres um bocadinho para falarmos aqui sobre este teu projeto. Não, obrigado eu pelo convite. Não tens de quê. Olha, eu vou contar um bocadinho aqui a quem está a ouvir o Boca Trapos hoje, como é que nós nos cruzamos. Portanto, além daqui do Boca Trapos, a maior parte das pessoas não sabe, mas eu tenho um pequenino perfil no Instagram sobre cinema e coisas que gosto de ver, no geral, que se chama High on Flix, e um dia estava a fazer scrolling e encontrei um perfil de Instagram chamado Aniolo, que achei engraçado, fiz follow e um dia nos lives do Instagram vejo-te numa Square Table, que já explicamos daqui a pouco o que é, à conversa com outras pessoas que também gostam de cinema. E eu ouvi-te a falar e disse, esta pessoa é portuguesa, que curioso, a conversa é em inglês, deixa lá ver um bocadinho mais sobre isto. E fiquei a ver. Portanto, achei super interessante. Depois descobri que fizeste este projeto com a tua filha e, portanto, gostava que nos contasses um bocadinho como é que surge o Aniolo. Ok. Pois, é assim, desde muito pequena que a minha grande ligação com a minha filha sempre foi o cinema, ou seja, nós sempre nos nossos tempos livres era o que nós gostávamos de fazer. Eu lembro-me dela ter cerca de 3, 4 dias, tinha acabado de vir do hospital e ela ficava comigo sempre à noite, que eu tenho muitas dificuldades em dormir. Enquanto a Sim. mãe dormia, ela ficava comigo e deitava-se em cima da minha barriga e ficava a ver. Na altura estávamos a ver os Simpsons, já acho que vimos as temporadas todas dos Sim. Simpsons de seguida, e então foi uma coisa que nós sempre tivemos de grande ligação. Quando ela foi viver para a Inglaterra, há cerca de 6, 7 anos, Sim. aquela ligação às vezes era sempre difícil de manter, porque pronto, a distância não ajudava. Então houve um dia que nós apercebemos que sempre que estávamos ao telefone, quase todos os dias a falar um com o outro, e estávamos a falar sobre filmes, o que é que ela tinha visto, o que é que eu tinha visto,
e resolvemos que queríamos criar qualquer coisa que nos mantesse ainda mais em contacto. Então foi assim que fizemos o Oniolo. Era uma brincadeira no início, Sim. ainda hoje é. O principal Mas é motivo continua. uma brincadeira grande já, não é? No Instagram. É, sim, tipo, graças, pronto, graças se calhar à nossa falta de estar a tentar criar algo para os outros e criar algo nosso, as pessoas gostaram. E sim, agora já temos cerca de 20 e tal mil followers no Exato. Instagram. Mas começou e continua a ser muito à base das coisas que ela vê, das coisas que eu vejo e falarmos sempre, nunca tentamos, nós não nos consideramos críticos de cinema, nós simplesmente damos a nossa opinião Sim. e dizemos sempre às pessoas, lá por nós não gostarmos ou por nós gostarmos, não quer dizer que vocês vão sentir o mesmo, por isso vejam o filme por vocês. Mas Uhum. então criou isso e nós criamos até com aquele nome do Aniolo, Sim. porque YOLO significa You Only Live Once, Exato. e nós pusemos o Aniolo porque nós sempre dissemos que através dos filmes nós conseguíamos viver várias vidas. Um dia podíamos ser um arqueólogo quando estávamos a ver o Uhum. Indiana Jones, no outro dia podíamos estar no espaço quando víamos um filme do Star Wars, e então aquilo permitia que nós vivêssemos várias vidas, e foi daí que veio o nome que não vives só uma vez, vives muitas através dos filmes. E é Exato. o nosso tagline de Living True Movies, é um bocado daí. E Uhum. pronto, e é isso que foi assim que o projeto começou e depois foi crescendo porque encontramos também muitas pessoas na comunidade que achamos super interessantes e fomos Sim. criando conversas e etc. E isso fez com que o projeto também se tornasse um bocadinho mais sério, Uhum. um, mas sempre com a ideia de nos manter em contacto e de falarmos sobre filmes e partilharmos esse amor, porque tanto um como o outro gosta imenso de toda a parte à volta, de poder falar Sim. sobre cinema. E Uhum. foi assim que criou-se o projeto. Muito bem. E como é que vocês decidem entre vocês quem é que vê o quê e quem é que fala do quê? É um bocado isso que eu estava a dizer, nunca é assim uma coisa muito planeada, tipo Uhum. há certos filmes que eu sempre fui um grande amante dos livros de banda desenhada, e acho que ela também apanhou isso. Uma das coisas que nós sempre fizemos quando estávamos juntos era ir ver todos os filmes dos super-heróis, que é uma coisa assim pronto, mais divertida, mais, não é uma coisa tão séria, e isso é uma coisa que nós sempre fizemos, um esforço para vermos juntos, porque é tipo uma tradição. Mas tirando Sim. isso, a minha filha, eu estou sempre a gozar com ela, que ela apesar de ter 16 anos, tem uma alma de uma pessoa velha. Ela Sim. ouve vinis, ela gosta dos grandes clássicos, e ela anda muito das vezes andar a ver aqueles filmes que todos nós sonhávamos poder ver agora pela primeira vez, e então ela pega muitas vezes nessa parte, nessa perspectiva de uma pessoa jovem ver filmes como Taxi Driver, como, Sim. sei lá, tipo, agora ela tem aqueles posters na parede, não sei se sabes, que se vai raspando e tem os 100 Ah, sei, filmes. sei. Uhum. Pronto, ela Sim. tem, só lhe falta agora dois, que é Uau! Já vai bem avançada. já só Sim. lhe falta o Rosemary Baby e os 12 Angry Men, Ok. de resto já viu tudo. E então nós dividimos um bocado por isso, vamos vendo o que nos apetece, como é óbvio, tentamos também sempre ver as coisas que vão saindo no cinema, agora apesar do cinema estar complicado, Sim, mas vamos eu ia tentando. perguntar exatamente isso. Neste último ano, as salas de cinema têm passado a maior parte do tempo fechadas. Como é que vocês fizeram nessa altura? Estiveram a ver filmes em streaming ou coisas que tinham em casa em DVD, Blu-ray? Como é que organizaram nesse aspecto? Sim, teve que ser. A minha filha na Inglaterra, ela até tem daqueles cartões que ela pode ir ao cinema 5 vezes por dia, Isso é tipo, sem pagar espetacular. nada. É Sim, incrível, quem me dera que Portugal fizesse, é e verdade. cancelaram isso agora durante a pandemia, por isso teve que ser mais streamings. Uhum. Também temos uma vantagem como o nosso blog, a grande maior parte, como o blog é em inglês, o nosso blog, o nosso Instagram, como é em Sim. inglês, o nosso maior público é nos Estados Unidos, então também temos muito acesso às vezes a filmes ainda antes de eles saírem. No Uhum. caso da HBO Max, temos tido a oportunidade de ver alguns filmes como Godzilla vs Kong, que Sim. só saiu nos cinemas cá, mas lá saiu em streaming. Tivemos a oportunidade de ver antes, então temos tido também alguma vantagem nisso, de ver alguns filmes ainda antes de saírem, ou de saírem cá.
e de ter. E depois, pronto, e depois vemos alguns clássicos que não tínhamos visto Uhum, ainda. No meu caso é mais complicado, mas no dela ainda há muita coisa para ver. claro. Mas pronto, tem sido um bocado por assim, adaptarmos aos novos tempos. Exato, e aqui deve ser também engraçado veres a tua filha miúda conseguir ver esses clássicos com a idade que ela tem, não é? E É. acabar por ajudar a formá-la também com o cinema, porque isso pode representar um papel muito importante na vida de uma pessoa em formação. Não, é incrível e é exatamente isso. E uma das grandes vantagens, a minha filha tem agora 16 anos e ela vai agora entrar para a universidade. E quando ela fez todos as inscrições para as universidades, uma das coisas que eles tomaram em consideração foi exatamente ela ter construído uma plataforma deste género, porque Uhum, não só mostra iniciativa, porque a maior parte das pessoas da idade dela não estão. Nós começamos isto, ela tinha 13 anos, claro, não é e então normal para os não é adolescentes, normal. não é? Sim. E depois isso ajudou imenso também na parte da escrita dela, porque ela faz tudo o que é escrito, é ela que escreve nos reviews dela, e Uhum, então isso fez com que ela tivesse também algo para mostrar bastante interessante, e sim, sem dúvida, ela tem uma cultura de cinema que gostava que muito mais gente tivesse, porque, por exemplo, se olharmos para os colegas dela, ela às vezes diz: vamos ver este filme. É pá, mas esse filme já tem mais do que 10 anos, por amor de exato. Deus. E então, tipo, é uma coisa um bocado fora da curva. Claro, e isso explica aqueles remakes todos que nós agora apanhamos, não é? De filmes que não são assim tão antigos, mas que se não forem feitos dessa forma É, os miúdos não veem, que é uma coisa quase incompreensível. a culpa é nossa, a culpa é nossa. Sempre quando as pessoas reclamam e dizem assim, as empresas querem fazer dinheiro e elas Exato. olham, e eu vejo por toda a gente que eu falo. Se os filmes forem mais de 10 anos, por exemplo, um dos meus filmes preferidos que é o Whiplash, Uhum. eu às vezes digo às pessoas para verem e as pessoas dizem: é pá, mas esse filme já é bem antigo. Meu Deus. Pá, por amor de Deus, tipo, e é um bocado isso, e é por isso que as pessoas reclamam, mas depois não vão ver nada que não reconheçam, que não seja, que seja original, ou que, e se for um filme estrangeiro, então é para esquecer. E isso é Exato. uma coisa que eu também sempre fiz muita força de minha filha. Ou quando era mais nova era mais difícil, que tipo, não lia, né? Quando era Sim. bebê, Uhum. mas a partir do momento que ela já conseguia fazer, sempre fiz. Ela fala português e fala inglês, então, por Sim. exemplo, um dos primeiros filmes que ela viu, apesar de ser um bocado violento, A Cidade de Deus, Aham. foi um dos filmes que ela adorou. E depois a partir daí fez também que tornasse esse bichinho de começar a ver filmes em outras línguas, e isso é Claro. coisa que também é raro. Sim, isso é muito giro, isso faz-me lembrar um bocadinho também a minha história, porque eu, quando em Uhum, adolescente, em Faro, ia muito às sessões do Cineclube de Faro e tiveram um sim. papel muito importante na minha formação. Eu lembro-me, por exemplo, de um filme que vi e na altura eu tinha uma mania que ainda hoje tenho, que é de não querer saber muito sobre os filmes antes de os ver. E então eu fui lá parar à sala do IPJ de Faro, onde o Cineclube de Faro passava os filmes, ver o Kids, do Larry Clark. Eu E sei. lembro-me lembro no intervalo do filme Que idade é sairmos que uma série de tinhas? 17 anos, por Pois é que aí. esse filme também tem lá umas cenas um bocado Exato, pesadas. exato. Eu lembro-me de ter saído da sala e as pessoas estavam a olhar umas para as outras com um ar completamente constrangido com aquela história e com o peso que aquela história tem. Uhum. E lá está, é muito importante tu ver certas coisas em certas idades da tua vida, não é? E fases da tua vida, aliás, e a tua filha é uma sortuda neste sentido, ter um pai que lhe tenha mostrado tudo isto e abrir os horizontes dela Sim, eu para acho que isso isso é tudo. muito importante. Às vezes as pessoas tentam proteger os miúdos de certas coisas, e eu acho que não é questão de proteger, porque eles, principalmente hoje com a internet, eles sabem mais do que nós sabemos. Acho que às vezes é Exato. mais importante eles terem esse contacto com essas coisas, mas terem alguém lá que lhes consiga explicar e que lhes consiga, Uhum, tipo, sei lá, de ter uma conversa e ter essa abertura para ter a conversa, claro, porque não vale a pena esconder. Tipo, nós estivemos a exato. falar, isto é muito chocante, assim, eles ou sabem ou vão passar por coisas muito, muito parecidas, e então sempre Uhum, foi uma coisa que eu nunca tive esse receio. E graças a Deus posso dizer que isso ajudou-lhe bastante também na maturidade dela, da maneira como ela vê o mundo. claro. Foi um alicerce muito importante.
Uhum. E tu fizeste-me lembrar com esta tua história da relação que tu tens com a tua filha, com o cinema, fizeste-me lembrar um livro que eu vou aproveitar para sugerir aqui no Boca de Trapos a quem ainda não leu e que não sei se tu conheces, que se chama O Clube de Cinema, escrito pelo David Gilmour, que não é o David Gilmour dos Pink Floyd, mas sim um Uhum. crítico de cinema canadiano. E Não a conheço, base, mas não conheces? estou Então, curioso. a base da história é o filho dele, com cerca de 15, 16 anos, está bastante desmotivado na escola e simplesmente não consegue prestar atenção, não consegue ir às aulas e pensa desistir da escola. E o pai, depois de muito insistir, e isto é uma história verídica, o pai, depois de muito insistir com ele, decide deixá-lo desistir da escola em troca de criarem o que eles chamaram um clube de cinema, em que pai e filho viam 3 filmes por semana juntos. Ok. E então o pai escolhia os filmes de acordo com isto que nós estamos a falar agora, filmes que sirvam como quase lições de vida, não é? Que sirvam a ajudar a formar, neste caso o adolescente, que era o filho dele. E então Isso. fizeste-me lembrar um bocadinho isso. Eu acho isso uma história que é super parecido com a minha própria história. Tipo, eu comecei também a ter este amor por cinema devido ao meu irmão, porque também foi um bocado quase a história com a minha filha. O meu irmão, tem mais de 18 anos do que eu, Uau, quando tinha diferença que fazer de grande. Sim, babysitter, basicamente punha-me a ver filmes. E como ele acabou por se tornar realizador de cinema, então os filmes que nós víamos eram muito fora da caixa, principalmente para uma pessoa da minha idade. Mas eu acho exato. que sim, eu acho que o cinema é uma forma de aprendizagem incrível. Se nós formos capazes de abrir os nossos horizontes e ver todo o tipo de filmes, porque se nós estivermos sempre a ver o mesmo tipo de filmes e aqueles filmes que são sempre a mesma coisa, tipo, apesar de gostar muito de filmes de banda desenhada, consigo perceber que é assim, não existem grandes conteúdos, existe uma ou outra exceção, mas não existem grandes conteúdos nesses filmes para estar-me aqui a falar de história de vida, apesar de haver muitas coisas tipo que são interessantes, mas quem Claro. conseguir abrir um bocado os seus horizontes, o cinema tem muito para ensinar. Exatamente. Então, olha, fica mais uma vez aqui a referência. O livro chama-se O Clube de Cinema, o autor é o Uhum. David Gilmour e a editora é a Pergaminho. Portanto, se tiverem curiosidade, quem estiver a ouvir, e tu também, mais tarde podes Sim, eu depois sem dúvida. procurar. E a minha filha vai adorar, que ela tipo lê não sei quantos livros por semana, é incrível. É, a Por história isso eu é já. muito interessante e verdadeira, portanto, depois, entretanto, pai e filho fizeram um vídeo que está disponível no YouTube onde eles explicam as motivações e a história à volta da criação do livro e como é que correu na altura para eles, não é? Porque depois, no fundo, Uhum, as pessoas estavam preocupadas que o filho dele, não tendo estudado, não conseguiria ter uma vida dita normal, mas acabou por claro. correr tudo bem e o exemplo foi interessante. Bem, voltando aqui então ao teu Aniolo, a partir de certa altura então da tua atividade com a tua filha no Instagram, decidiste então criar o que estávamos a falar há pouco, que eram as Square Tables. Sim. Participas só tu ou a tua filha também tem alguma participação aqui? Não, a minha filha, ela, tal como todas as jovens, né, ainda tem aqueles traumas que sem razão nenhuma, e ela diz que não gosta de ouvir a voz dela Sim, quando é gravada, odeia ouvir a voz dela. Porque nós ao início até tínhamos falado, quando o Instagram começou a funcionar, nós tínhamos falado em fazer um canal de YouTube, e sim. ela disse, epá, não, não, isso Isso não não, é para mim. porque a minha voz, tipo, e é assim, e para quem já viu alguma fotografia da minha filha lá no Aniolo, é, não é por ser pai dela, é uma miúda linda, mas pronto, tem aqueles traumas São de. as inseguranças normais da idade, não é? E então, estas partes, quando é preciso falar ou aparecer, ela tenta sempre, de vez em quando, fazemos quase uma vez por ano, fazemos um Sim, live muito contra a vontade dela, fazemos um live, sim, mas ela nunca se sente muito confortável com essas coisas, então gosta mais de escrever e sim, ficar por trás. Então, isso nos Square Tables tenho eu pegado nisso. sim, E também foi mais uma necessidade minha, fui mais eu que senti essa necessidade de fazer esses Square Tables, e não ela, por isso tenho claro. sido só eu. Então, nós estamos aqui a falar de um dia por semana onde tu convidas outros 3 bloggers ou pessoas que têm perfis de Instagram sobre cinema e falam sobre um tema ligado a cinema. Exato, em vez de, a maior parte das pessoas normalmente juntam-se e falam ou sobre um filme ou sobre o que se está a Uhum, passar, mas nós tentamos pegar um bocado, e foi por isso que eu disse, isto foi mais uma necessidade minha, por sentir às vezes que havia algumas coisas na comunidade que não eram capazes de ser conversadas sem ser
alguém a tomar um lado e a ver as outras pessoas do outro lado como inimigos e ser uma discussão. E Sim. então eu tentei criar uma coisa mais baseado naquelas round tables que nós vemos muito com os realizadores. Uhum, sim. Fiz a square tables porque no Instagram, como só deixa o máximo de 4 pessoas, então Exato. é uma mesa de 4 lados, é mais uma square table que uma round table. E Sim. então foi muito por aí o nome. E o que nós tentamos é criar discussões sobre vários temas. O último foi se valia a pena criar e porque é que nós somos criadores. Uhum. Porque e depois eu tento sempre convidar pessoas que façam parte, que sejam pessoas que tenham alguma coisa diferente para falar daquele tema. Ou Exato. seja, neste caso aqui eu trouxe vários criadores que fazem a vida, o dia a dia, o trabalho do dia a dia deles já é como criadores e que depois chegam ali aos tempos livres e resolvem ainda criar mais. E Exato. então era muito por aí. Eu E achei ainda então é isso. interessante, desculpa interromper-te, achei Não, não, não. interessante ter apanhado nessa conversa que não consegui ver até ao fim, mas vi uma boa parte e apanhei, aliás, um rapaz com quem estavas a falar que penso que trabalharia num estudo no Canadá, Sim. onde se fazem gravações de séries conhecidas em vários canais e ele estava a falar da Uhum. experiência dele e era super interessante estar a ouvir essa parte também. Sim, ele trabalha, faz séries como o Flash, faz séries, aquelas séries mais da DC, Uhum, e então faz muitos trabalhos por aí, e ele basicamente é a pessoa que quando os estúdios precisam de materiais, precisam seja do que for, chegam ao Canadá e vão ter uhum, com a empresa dele e ele é que tem que dizer, ok, então tu para filmares isto precisas disto, isto e disto, e trata exato. dessa parte aí. E então é interessante que ele depois tem um blog de cinema e vai mais uma vez falar de cinema depois de passar o dia inteiro já a conviver com isso. Uhum, E isso para mim é curioso, porque é tal como no meu caso, passo o dia inteiro a trabalhar e depois chego aqui e em vez de claro. descansar, vamos mais uma vez Vais falar criar sobre coisas. cinema. Sim. É. E neste caso, com o teu percurso, tu estavas a falar há pouco, tens um irmão mais velho que é realizador e com a Uhum. influência que ele teve em ti na parte do cinema e habituar-te a ver filmes desde cedo e tudo mais, não ficaste tentado depois a seguir uma carreira também ligada ao cinema? Eu, para ser muito sincero, eu por ver como foi as dificuldades dele em Uhum, Portugal de trabalhar em cinema, se calhar não fiquei muito para aí virado só talvez disso. Mas, mas também a minha carreira começou um bocado por acidente e eu comecei muito novo, comecei aos 16 anos a ser sim. fotógrafo de moda. Uhum, E muito rapidamente a minha carreira pegou e fotografei para várias revistas, incluindo Vogues e etc. E então, sim. como a minha carreira pegou muito rápido, nunca tive depois aquela necessidade, se calhar, de pensar assim: bem, se calhar vou fazer outra coisa. Procurar Sempre outra estive coisa, não é? ligado ao cinema com Uhum, ele, fazia sempre as fotografias de cena dos filmes dele, estava sempre muito envolvido, fazia parte às vezes de escrever guiões com ele, mas nunca me virou para aí. Mais tarde na minha vida, pronto, comecei a ir um bocado, a ligar-me ainda um bocadinho mais com a parte da produção e etc. sim. Mas nunca me virou para aí. Não quer dizer que não tenha vontade um dia de fazer um filme, mas nunca foi uma coisa que eu sentisse também a necessidade, se calhar, vou ter que ir estudar isto ou de ir fazer essa parte mais técnica. Uhum. E eu, segundo eu percebi de uma das conversas que assisti no Aniolo, tu como fotógrafo de moda também acabavas por ser influenciado um bocadinho pelo teu gosto pelo cinema. E Sim, como é que isso muito. acontecia? Sim, muito. É assim, eu quando uma das coisas que eu fazia muito, a minha fotografia de moda, e foi por isso que eu depois também, tal como tinha dito, pegou muito rapidamente, Sim. porque eu sempre tive uma parte do digital, ou seja, estamos a falar, é assim, eu comecei a fotografar, tinha 16, eu neste momento tenho 42, ou seja, foi há quase 30 anos, e na Sim. altura era muito diferente já se usar digital e eu sempre fui uma pessoa que fazia a parte de edição e etc. E então eu sempre acabava por querer criar, não era aquela fotografia normal, eu fiz fotografia de moda durante quase toda a minha Sim. vida, mas não era aquela fotografia normal da rapariga estar na praia, a rapariga estar na cidade, a rapariga estar. Eu
mesmo no próprio tratamento da imagem, na própria edição da imagem, sempre tentava criar algo que fosse muito mais um storytelling. E então às vezes olhava para uma fotografia e via, pá, tem aqui uma fotografia que eu fiz, e aqui com a edição que eu fiz, isto agora está com um ambiente muito Blade Runner, está uma coisa muito Sim, techno-noir, então, e começava-me a ver que às vezes mesmo sem pensar nisso, quando eu olhava para o meu trabalho mais tarde, tinha muitas bases da fotografia, até as próprias posições das pessoas, a maneira sim. como os próprios ângulos, começava-me a perceber que havia muitas inspirações que vinham do cinema. Sim, isso é bastante interessante porque lá está, tu vês um filme e essas referências vão acabando por ficar contigo e Exato. quem vive de um trabalho que seja muito visual, não é? Isso vai acabar por ter algum Uhum. reflexo e tu sentiste dessa forma, que é curioso. Sim, e isso também me faz a perceber, às vezes as pessoas dizem assim, este filme é uma cópia daquele, ou ele roubou isto àquele. Eu acredito muito sinceramente que às vezes as pessoas nem se apercebem quando estão a fazer, porque quem tem uma cultura visual muito grande, que passou uma vida inteira a ver filmes, isto é quase como uma biblioteca, e uma pessoa às vezes pensa que está a ter uma ideia super original da cabeça Uhum, dele, e sim, depois mostra o trabalho a alguém e uma pessoa diz assim, isto faz-me lembrar não sei quê, e tu olhas e pensas assim, sim, pá, olha, pois faz, e se calhar foi daí que eu tirei essa ideia. E então era isso que eu me apercebia muitas vezes. Eu mesmo hoje em dia, quando eu trabalho como diretor criativo para uma agência, eu às sim. vezes começo a pensar e muitas das minhas ideias que vêm para publicidade ou que vêm para seja para o que for, eu começo a pensar e penso assim, ok, isto é algo que eu vi num filme, numa cena, às vezes uma cena que foi durante 5 segundos num filme que eu vi há 10 anos, mas se calhar vem daí aquela inspiração. E então acho que é muito difícil uma pessoa não ser inspirada por tudo à sua volta. Acho que é super normal isso acontecer e os filmes então têm muito essa tendência, porque são coisas visuais, são coisas de áudio, é uma mistura de tudo, de todos os sentidos, e então Uhum. faz com que tu às vezes consigas tirar muitas influências de muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Exato. E neste tempo em que tens tido o Aniolo, tu tens obviamente observado a realidade da comunidade que está ligada ao cinema fora de Uhum. Portugal e em Portugal. E o que é que achas que nos falta para termos também aqui mais atividade nesse sentido? Mais pessoas a falar sobre filmes, pessoas a falar sobre cinema, por exemplo? É assim, o que eu acho que falta muito é assim, falta-nos escala também, nós também temos que ser Sim, honestos e também temos que ser um claro. bocado, porque é assim, se calhar a percentagem de pessoas que existe que eu falo que sejam dos Estados Unidos e que falam de cinema é uma percentagem mínima, mas a população deles, como é muito maior, há muito mais gente, isso também temos Claro. que ser realistas. E depois, o problema que também falta é assim, o cinema, apesar de tudo, e apesar de eu ir ao cinema quando havia cinema, eu ia ao cinema todas as semanas, pelo menos ver Sim, 2 ou 3 filmes. O cinema ainda é algo que é caro para a maior parte das pessoas. sim, E é algo que eu, por exemplo, eu estava a falar contigo, a minha filha, por exemplo, no Reino Unido, ela paga, eu pago por ela, tipo, é sim, sempre a coisa que ela me pede no Natal, eu pago-lhe sim, um cartão que são 160 euros e sim. ela pode ir o ano inteiro ao cinema quantas vezes quiser por dia, ou seja, Isso é ela um pode sonho, entrar. quase. Isso é um sonho para nós, né? Nós Exato. temos, nós em Lisboa temos um sítio que faz isso, que agora nem me lembro qual é o nome, sei que é ali em Alvalade, há lá Também não me estou a recordar também. há lá um cinema que tem isso, mas é aquilo, mas é um cinema, eu tenho que ir àquele cinema toda coisa. Exato, é muito Aquilo é uma específico. cadeia. Ela é uma cadeia de cinemas, existem vários na zona dela e ela pode ir, e isso acho que ajuda bastante também. E nos Estados Unidos, por exemplo, também é uma coisa que agora está-se a tornar bastante normal. Ou seja, isso ajuda com que as pessoas possam ir ao cinema mais vezes, isso faz com que as pessoas não tenham que estar a pensar, pá, será que vou ao cinema esta semana? Será que vou ter Claro. dinheiro para depois? Fazer E contas, não então é? isso acho que ajuda bastante. E depois também falta um bocado, se calhar, de haver mais sítios, como estavas a falar do Algarve. Sim. É muito triste ver tantos sítios a fechar, que não sejam cadeias de cinema, que Uhum. davam filmes um bocadinho mais alternativos. Isso Exato. também faz com que seja mais difícil criar estas comunidades de cinema.
Exato. Mas, por exemplo, um dos exemplos que eu dou sempre é se nós olharmos para o Motel X. Uhum. Eu acho que eles fizeram um trabalho incrível, porque existe uma comunidade de pessoas que gostam de cinema de terror, que todos os anos se juntam ali e que acho que eles fizeram um trabalho incrível e que mostra que se houver uma comunidade bem organizada, que dá para criar estas conversas, que dá para criar estes núcleos de pessoas. E então acho é que falta um bocadinho mais disso, porque depois também falta dinheiro, né? Todos Sim, nós claro. sabemos. Não. E em Lisboa ainda vamos tendo, não é? Além do Motel X, que é o cinema Sim, fantástico e de terror, ainda vais tendo o Festival de Cinema Francês, o Festival de Cinema exato, Italiano, tens o DOC Lisboa, para quem gosta de exato. documentários, e E ainda se tu vamos vires, tendo estão algumas sempre coisas. esgotados. E se tu vires, estão Exato. sempre esgotados. Ou seja, mostra que existe uma procura. Agora, depois é assim, é complicado porque não existe apoios, né? Tipo, Claro. tem que haver mais apoios nessa área. Claro, eu conheço a realidade de Faro porque fui criada lá e era o que eu seguia e gostava de ver e estava lá, mas com certeza haverá noutros pontos do país, embora não sejam muitos, outros Uhum, clubes de cinema e equivalentes que tenham essas atividades, mas realmente nota-se que é pouco, não é? Para aquilo que seria desejável. exato. Mas isso Não, mas depois também é um pronto, reflexo da isso. área da cultura em geral, não é? É um bocado. E depois é assim, e depois, tal como eu estava a dizer, sendo o meu irmão realizador e olhando para a realidade que existe no nosso país. Sim. É complicado, né? Porque nós depois temos pessoas, por exemplo, se nós quisermos fazer um filme, ou arranjamos um financiamento nosso, ou podemos ir ao Estado, mas depois no Estado estamos a falar de júris que vão decidir se nós vamos ter esse financiamento ou não, que são júris que a última vez acho que o mais novo tinha 60 anos, ou seja, é difícil depois conseguir que uma pessoa mais jovem que tenha uma ideia um bocado mais disruptiva, que seja um filme diferente, que se calhar depois até possa ter alguma saída lá fora e mais público e etc. É complicado às vezes fazermos esses filmes e então isso Exato. também não ajuda. Eu não sei se tu conheces ou ouviste falar de um filme português que se chama Mutant Blast, que Sim, é, sim, há uns é. episódios atrás deste episódio que nós estamos agora aqui a falar no Boca de Trapos, eu entrevistei o Pedro Barão Dias, que é o ator Uhum. do filme, que também é co-produtor, e também tivemos uma conversa interessante sobre isso, sobre como é que é distribuir um filme português em Portugal, não é? Que apoios é que há ou que não há, e as dificuldades que há, e realmente é complicado. Sim, eu acho que eles fizeram esse filme sem apoios exatamente pelo que eu estava a falar, Sim, como é houve óbvio. alguns apoios, poucos, mas sim alguns, mas ainda assim a dificuldade depois foi ter cinemas sequer que tivessem dispostos a ceder tempo para as pessoas poderem ver, não é? Houve pouquíssimas salas em Lisboa, por exemplo, e no resto do Claro, país que tivessem tido o filme e tudo mais, quando lá fora o filme foi premiado e elogiado. exato. E essas coisas às vezes não valem de muito cá para Portugal. Não, mas isso era por aí que eu depois falava, mas isso aí depois é a culpa nossa, porque nós queixamos que não existem filmes novos, queixamos que não existe cinema português, queixamos de tudo, mas depois quando os filmes vão para o cinema, ninguém vai ver. Tipo, é assim, eu continuo a dizer que é muito triste porque eu sigo sempre quais são os filmes que fazem mais dinheiro em Portugal, por uma Sim, questão, pronto, de tudo. E é muito triste para mim ver sempre que há um filme do Fast and the Furious, é de longe o primeiro lugar. exato. Eu farto-me gozar com isso com os americanos, quando às vezes falo com eles, que digo, meu, tipo, eu venho do país que o filme número um sempre é o Fast and the Furious. Tipo, Sim, mas os mostra um americanos também bocadinho a nossa. não veem nada que tenha legendas, não é? Que seja falado noutras línguas. Não, é por Eles isso têm que esse eu problema digo. também. Não, é por isso que eu digo, quando as pessoas falam, não existe nada, é só sequelas e isto e aquilo, eu costumo sempre comparar dar o exemplo do filme do Ad Astra, que eu não sei se chegaste a ver, Sim, que é vive. Com o pronto, Brad Pitt, sim. com o Brad Pitt, que é um filme que é assim, toda a gente diz que ninguém faz filmes originais, que ninguém faz filmes que não sejam sequelas, não sei. Esse filme custou, acho que foi 160 milhões de dólares e quase que nem recuperou o dinheiro no cinema, porque ninguém foi ver, e estamos a falar worldwide. E era um filme que tinha um Exato. Brad Pitt e que tinha etc. Epá, é assim, se esse filme não consegue fazer dinheiro, sendo original, tendo o Brad Pitt, sendo de alto orçamento, quais são as esperanças para muitos outros filmes? Sim, às vezes são fenómenos, não é?
acontece É, assim uma coisa completamente fora com um filme que não se está à espera. Mas seria todo um outro boca de trapos para claro. falarmos sobre isso, João. Em relação aqui ao Aniolo e às tuas Square Tables, qual é que é o teu objetivo? Vais continuar então a mantê-las, ou pelo menos a tentar mantê-las uma vez por semana, não é? Sim, Convidares adeptos de cinema de várias partes do mundo, mas pretendes que se mantenha pelo Instagram ou tens outros planos para as Square Tables? não, por enquanto era aquilo que eu costumo dizer às pessoas. Eu, como tenho uma vida profissional que me dá cabo da cabeça, entre aspas, que eu Sim, não tenho férias não sei há quanto tempo, que não tenho fins de semana, que não tenho feriados, que não tenho nada, eu uso estas coisas também como um bocado, e há bocado também tinhas dito, para manter a sanidade mental. Ou seja, exato, isso nada é muito importante. disto. Nada Sim, disto é feito com um objetivo do género, eu agora vou fazer isto e depois daqui a uns meses vou passar para ali, depois vou vender este formato à Netflix e depois. Não, isto não é nada. Se as coisas acontecerem, ótimo, tudo claro, bem. claro. O meu objetivo principal é que as pessoas falem de cinema, mas falem um bocado mais de não ser só aquelas coisas muito comerciais que eu sei. Se eu fizer uma Square Table sobre o Star Wars, qual é o melhor filme do Star Wars, que eu vou ter muito mais gente a ouvir-me, mas queria mais falar é desta coisa que é o cinema em si, de o que é que nos faz tão apaixonados, o que é que nós que andamos a falar de cinema, coisas que às vezes damos muito valor. Um dos square tables que eu fiz era sobre os ratings, porque Sim. já várias vezes eu pensei se vale a pena estar a pôr ratings, porque as pessoas é a única coisa que às vezes olham, ninguém Eu, vai ler o que nós estamos a falar, sim. simplesmente, 4 estrelas, como é que é possível ter 4 estrelas? Ler Tu review sabes que que vais perceber. eu, por acaso, pessoalmente, não dou a mínima importância a ratings e nunca, quando leio uma review, não tenho tendência a prestar atenção muito a isso. E no High on Flix também não optei por não fazer nem reviews nem ratings, eu simplesmente falo daquilo que vejo e gosto. Às vezes Yeah. não gosto e também quero dizer que não gosto por alguma razão, mas por norma não. Mas sei que isso é importante para muita gente. É assim, acho que é o mais importante para a maior parte das pessoas, porque sendo Pois, honesto, é muito triste, mas é tão óbvio quando as pessoas. Eu tenho milhares de pessoas que vão comentar nas minhas coisas e é tão óbvio que 90% nem leram a review que eu fiz, porque vão-me dizer coisas que depois não têm nada a ver, basicamente só tem a ver com a frase que nós resolvemos pôr na imagem e o pois, rating em si. é o Ah, destaque só. é, Sim. o destaque, que as pessoas não têm paciência para ler, as pessoas não querem ler, a atenção delas é muito curta, mas nós resolvemos pôr ratings porque é uma coisa que para nós é simplesmente assim, este filme conseguiu ou não conseguiu, e depois é essa coisa que as pessoas não percebem, porque uma pessoa não lê a review não consegue perceber, vou dar o exemplo do Godzilla contra o Kong, como é que consegue ter o mesmo rating com um filme como o The Father? Porque são coisas completamente diferentes, não Exato, estamos a sim. falar da mesma Não é coisa. O comparável. Father, o Father é um filme. Se eu fosse dar ratings e fosse comparar um com o outro, o Godzilla tinha que ter um décimo de uma estrela e o Father tinha que ter 50. Sim, Mas quando vamos ver um filme ao cinema que a história é um lagarto gigante e um macaco gigante e que vão lutar, eles conseguiram fazer um filme incrível, ponto final, e é isso que nós temos que comparar. Mas as pessoas depois e eu tenho muito isso, deram estas estrelas àquele e agora vão dar estas estrelas a este. sim. Prontos, Mas no mas fundo é isso que causa discussão e que põe as pessoas a falar, não é? Que também é importante. também é importante. Eu prefiro que as pessoas, e é aquilo, tipo, muita gente fica muito ofendido quando alguém chega lá e às vezes é um bocado agressivo. E nós por acaso podemos dizer, não sei se é pela maneira como nós lidamos com as pessoas, já fazemos isto há 3 anos, temos mais de 20 mil pessoas a seguir-nos e é raro termos uma discussão que seja sei lá, mal educadas, as pessoas às Sim, vezes chegam muito agressivas, mas a maneira como nós falamos com elas, tipo, conseguimos muitas vezes que as pessoas peçam até desculpa e digam, não, não é claro, isso. claro. E acho que é isso que também tem sido importante aqui, que é mostrar às pessoas que nós não temos a mania que sabemos tudo. Há filmes que eu adoro, que eu sei que as pessoas odeiam, há outros filmes que eu odeio, que eu sei que as pessoas vão adorar, tipo, e não vale a pena nós Claro. estarmos a discutir isso. Isso vai acontecer sempre, não é? E nós Vai viemos agora sempre. de uma altura propícia a esse tipo de discussões com os Oscars. Uhum. Ficaste satisfeito com os resultados deste ano? É assim, não.
É Sim. assim, foram quase todos os que eu estava à espera. Eu costumo Uhum. sempre apostar naquelas coisas dos Oscars e etc. Sim, sim. E normalmente acerto em quase tudo. Este ano falhei, pronto, não estava à espera do Anthony Hopkins ganhar, apesar de ser de longe o papel que eu mais gostei de todos. Mas pensei que Uhum. o Chadwick Boseman ia ganhar devido a tudo, né? Tipo, O é o último Oscar papel póstumo, sim. Uhum. dele, pronto, pensei Sim. que ia ser uma coisa mais assim, mas não discordei. Mas é aquilo, se me forem perguntar, ganharam todos os teus preferidos? Não, adoro o Nomadland, mas acho que o The Uhum. Father é um melhor filme, e mesmo, eu não sei se já viste o Sound of Metal. Sim, já um, vi, já também. Pronto, o Sound of Metal também foi um filme que eu adorei. Uhum. Acho que é um filme incrível. E então há ali um ou outro filme ou um ou outro ator que eu se calhar dava. Mas acho que é aquilo, acho que às vezes as pessoas também são um bocado. Faltam um bocado de. Como é que eu ia dizer? Tipo, de perceber que não é fácil, não é fácil Sim, fazer claro. aquilo. Tipo, as pessoas às vezes dizem, como é que é possível? Não nomearam este, não nomearam aquele. E eu depois pergunto, ok, então querias nomear esse? Então daqueles nomeados, quem é que tiravas? Se não Não cabem lá sei, todos, não não é? sei. É que é isso, é que é muito difícil. Estamos a falar de um ano inteiro, e este ano, pronto, até houve menos Sim, é verdade. coisas, mas estamos a falar de um ano inteiro onde vamos ter que escolher 5 atores. E depois as pessoas dizem, meu Deus, como é que não foi este nomeado? Pá, quem é que se tirava? Tipo, eu este ano para mim era mais fácil Uhum. retirar ali um ao outro, mas Sim. havia ali algumas coisas que eu mudava, mas é assim, Uhum. mas vai haver sempre. Claro. Mas Gostava é que, sempre uma altura muito propícia, sim. gostava que o Mads tivesse sido nomeado para o Another Round, que eu não sei se já viste Uhum. também esse filme. Não, esse ainda não Gostava, vi. É daqueles que me é, faltam dos Oscars, sim. é incrível, e gostava que ele tivesse sido se calhar nomeado para melhor ator. Mas pronto, mas é assim, há sempre É um essas filme coisas que uma pessoa gostava. dinamarquês, não é? Depois há sempre essas questões também. Isso é outra coisa que eu às vezes digo às pessoas. As pessoas dizem sempre, eles nunca vão nomear um ator, por exemplo, que fez um filme de terror ou que fez este filme que eu vi, e depois eu digo, ok, mas as pessoas que votam naquilo que viram, e nós não podemos Sim. estar à espera que todas as pessoas que fazem parte da academia, porque depois dizem, mas se eles fazem parte da academia deveriam ter visto os filmes todos. Não, as pessoas que trabalham como atores, se calhar depois não são como nós, quando têm um tempo livre, se calhar gostam de ir à pesca, não querem estar a ver todos os filmes para Não depois vão para a sala poderem. de cinema, claro. Pois é, que não é o trabalho deles, tipo, não têm que ver tudo, e então é óbvio que vão sempre ver aqueles que são mais populares. E é por isso também que a Netflix também tem tido cada vez mais força, principalmente se Uhum. nós olharmos este ano para as curtas e para os documentários e para tudo, Exato. porque são as Tem únicas que as muitos pessoas nomeados, viam. sim. Exato. É, Não é porque são mais acessíveis e num ano em que não tiveste exato. praticamente cinema, é mesmo É, assim. não, exato. Exato. E vamos ver depois também daqui para a frente qual é o futuro do cinema com esta parte do streaming, não é? Com que Uhum. filmes é que estreiam nas salas e que filmes é que vão diretos para streaming e ver como é que depois no ano seguinte quais são as repercussões disso também. Olha, aqui em relação ainda também ao Aniolo, o que é que tu esperas que a Jasmine, depois, mais tarde, já uma adulta completamente formada, o que é que esperas que ela tenha tirado de toda esta experiência? O mais importante é, para mim, é que ela perceba que hoje em dia não, é assim, eu lembro-me quando era novo, nós se quiséssemos fazer alguma coisa era muito complicado, ou seja, nós se quiséssemos fazer cinema tínhamos que ir para uma escola de cinema, depois tínhamos que ir Uhum, trabalhar com um estúdio, trabalhar. Hoje em dia é tão fácil criar, que eu acho que é isso que eu queria que ela percebesse, que se ela quiser fazer seja o que for, ela pode sim. pegar num computador, fazer um blog sobre o que ela quiser, pode fazer uma conta de Instagram sobre o que ela quiser. Acho que isso é a parte mais importante, que eu sempre lhe tentei ensinar, seja o que tu quiseres fazer da tua vida, pega e faz, porque ninguém vai estar à espera para te dar essa oportunidade e dizer, olha, está aqui. E então isso é o que tem sido mais importante para mim, e depois é as ferramentas que ela tem ganhado à base disso, que tal como eu estava a dizer, que lhe ajudaram imenso agora. Ela Sim. ainda não sabe o que quer ser da vida, Eu por acaso ainda está na. ia-te perguntar se achavas que ela de futuro iria seguir alguma coisa ligada ao cinema por causa de tudo isto.
Não sei, porque ela é uma pessoa, ela é uma pessoa que desde pequena, talvez se calhar também por causa da maneira como eu sou, porque eu sou hiperativo e não consigo estar quieto, não sei se lhe Sim. passei isso. Ela é uma pessoa que faz balé desde os 3 anos de idade, ou seja, Uhum. faz balé todos os dias, ela está na escola de balé, ela toca piano desde também pai dos 5 anos de idade e adora tocar piano, ela escreve, ou seja, ela tem tanta coisa que gosta que já faz há tanto tempo e que é boa a fazer, que às vezes dificulta-lhe um bocado, porque ela diz: pá, eu adoro cinema, mas eu não queria deixar de dançar, eu adoro dançar, mas eu não queria deixar de Pode tocar juntar piano. tudo, não é? Vai conseguir, se É, calhar, arranjar uma forma de integrar todas essas artes. e uma das coisas que ela tem agora ultimamente falado mais é que ela adora, tipo, escrever sobre todas estas coisas e conhecer todas estas coisas. E ela adora, ela diz que quando chegar agora à universidade, quando tiver que fazer o mestrado, gostava de ir viver para a Itália, porque ela adorava ir viver para a Itália, porque ela é uma pessoa que Uhum. gosta muito de arte. E Sim, agora no último ano foi à Itália e ficou completamente apaixonada. Gosta muito de história, tem sim. fanática por história, então gostava se calhar de fazer um blog de viagem que tivesse a ver com história, mas que tivesse a ver com cinema, mas que tivesse a ver com comida, porque também adora comer. Então é aquela coisa de às vezes nós dizemos assim, pá, eu não tenho talento para nada, e depois há outras pessoas que são aquelas pessoas que nos irritam, às vezes um bocado que têm talento para tudo. Ela é um bocado assim, Sim. então tenho Mas ela dificuldade em saber. vai ter muito tempo, não é? Depois também para poder Tem, optar é, e é decidir. assim, eu passei, sei lá, tanto tempo da minha vida sem saber o que é que eu queria fazer e tipo, vamos sempre a tempo de mudar. O que é importante é nós irmos sempre aprendendo com a nossa viagem, com o Exato. nosso tempo cá, ir aprendendo porque, muito sinceramente, isto é muito como o Karate Kid. Nós às vezes estamos a aprender coisas que nunca sabemos que nos vão ter utilidade. Sim. Por exemplo, o trabalho que eu estou agora mais a fazer veio muito por causa também da construção deste blog, porque eu entrei pela parte do cinema, mas depois começaram a perceber, bem, mas este gajo é assim, consegue fazer muito mais outras coisas, vamos ver o que é que ele faz Uhum. aqui, 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 e então é isso, às vezes nós vamos aprendendo coisas que nem sabemos o que é que nos vai dar mais à Exato. frente na nossa vida e as oportunidades que vai dar, e por isso eu já Sim. lhe disse sempre, ela é uma pessoa muito preocupada, uma pessoa que muito é ao contrário da irmã dela, que eu tenho outra filha que é o oposto, que tipo Sim. logo se vê. É Então, mas tipo, também se resolve, também se resolve. também se Olha, resolve, tudo se resolve. tudo se resolve. Vamos aproveitar para deixar aqui então a quem nos está a ouvir hoje no Boca de Trapos as referências. Onde é que vos podem encontrar então? O Aniolo está então no Instagram. Nós estamos no Instagram, é Aniolo Movies Blog, com Uhum. underscores, e também temos a nossa página, que é o aniolo.com, mas muito sinceramente pomos lá muito pouca coisa porque falta de tempo, então temos Uhum. focado muito no Instagram. E Sim, pronto, às quartas-feiras costumamos fazer esse Square Tables, sim. onde convidamos várias pessoas para falar. Todas as Uhum. quartas-feiras, esta quarta-feira não fizemos por falta de tempo, mas Existe tentamos que seja algum toda. horário mais ou menos fixo? Ou como é que fazes? Sim, nós fazemos às 10h30 da noite, começa. Normalmente é essa hora que é um bocado tarde cá para Portugal, mas é porque a maior parte dos convidados que nós temos são dos Estados Unidos e então é um bocado por causa disso Uhum. que tem sido feito. Ok, então as Mas é pessoas vão todas as gostarem de quartas às cinema. dez Ok, e as meia. quartas-feiras à volta das 10h30 podem ouvir-te a Exato, falar sobre vários temas ligados a cinema com outras pessoas interessadas em cinema pelo mundo fora, exatamente. que é sempre super curioso. E agora assim, só mesmo na reta final da nossa conversa, eu sei que tu e a Jasmine têm um projeto, não é? Ligado aqui ao Aniolo. Queres falar só um bocadinho sobre isso? Sim, nós temos estado já mais ou menos há 8 meses. Depois paramos um Uhum, bocado porque ela também começou com os exames e etc. E depois isto da pandemia não tem ajudado, porque claro, era coisas que nós fazíamos sempre que estávamos juntos, mas nós estamos a fazer um livro que que giro. esperamos que vá sair em breve. Ela agora vai finalmente conseguir voltar a Portugal, que nós já desde agosto do ano passado que não nos vemos. Mas Isto sim, devido à estamos a fazer pandemia, não um é? livro. Sim, Sim, devido à pandemia, tipo que a Inglaterra foi daqueles países que teve mal e que fechou tudo, e então foi exato. muito complicado. E depois, quando abriu, podia ir, mas tinha que ficar 15 dias de quarentena lá e depois 15 dias de quarentena de Exato. volta.
e Sim, não uma podia perder um complicação. mês de Uhum, trabalho, né, como é óbvio. claro. Mas sim, estamos a fazer um livro que se chama Two Heads Full of Movies, Isso é que muito giro. basicamente é os filmes. Nós, nesta primeira edição do livro, vamos falar sobre filmes que nós adoramos, que se calhar nem toda a gente viu. Não são Ok. aqueles filmes. Não vamos fazer os 100 filmes de ver antes de morrer, porque acho que isso depois calha quase sempre calha quase sempre nos mesmos filmes, Sim. porque E já há vários, não é? Também. e já há vários, então é muito Uhum, filmes que nós gostamos muito por alguma razão, e essa é uma das coisas que no livro que nós tentamos demonstrar é qual é a razão pessoal que faz-nos gostar daquele filme, porque as pessoas às vezes, uhum, se calhar alguns filmes escolhidos lá vão pensar assim, mas o que é que esta gente tem na cabeça? Mas existe sempre uma história por trás, claro. por alguma razão eles têm um significado para nós. Uhum. E esse projeto ainda é para este ano? Este projeto, nós esperamos que sim, tal como eu disse, ela vai vir agora, mais um mês vai conseguir vir e depois vamos ter o verão para trabalhar nisso e esperemos que durante o verão, que eu também finalmente vou aproveitar para tirar férias, que eu não tirei férias agora por causa da pandemia, não valia a Sim, pena, porque eu para passar férias era claro. para vê-las, não as posso ver, então, e então espero ter para aí também um tempo de férias onde possa trabalhar nisso com ela, ou que pelo menos ela possa trabalhar disso enquanto eu estou no trabalho e ir adiantando isso. Uhum. Que Muito bem. pronto, também ela consegue fazer já muitas, mesmo a parte do design e etc. Por isso Uhum. Muito bem. tem essa palavra positivo. Então vamos ficar ansiosamente à espera desse vosso novo projeto e vamos também Obrigado. acompanhando o Annual através do Instagram e ver se apanha aí também mais umas Square Tables interessantes para poder ouvir também umas opiniões Boa. e espero que corra E tudo adorava pelo ter-te, melhor. e adorava que participasses numa. Quando quiseres, estás à vontade, eu Boa, agradeço o convite. então, ok, então não me vou esquecer. Vamos a isso com o High on Flix. Boa, perfeito. Olha, João, muito obrigada por este bocadinho, gostei muito. Corra tudo Obrigado eu. bem e até uma próxima. Obrigado eu. E até uma próxima. E foi assim o episódio de hoje. Termino aqui. Obrigada a todos por terem estado desse lado. Até ao próximo. Boca de Trapos. Boca de Trapos!